Caros alunos, neste vídeo que eu estou postando hoje, eu gostaria de complementar o tema da semana que trata da formação dos blocos econômicos. No dia 24 de junho deste ano, o mundo acordou atordoado com uma notícia que abalou a política e a economia internacional. No dia anterior, por pequena margem de votos, a Grã-Bretanha decidiu pela sua saída da comunidade da União Europeia, o mais importante bloco econômico do mundo. Vamos ver como é que isso aconteceu. A palavra Brexit é a abreviação das palavras em inglês Britain, Grã-Bretanha, e exit, que significa saída. Uma expressão inglesa que significa saída britânica, na tradução literal para o português. Esse termo se refere ao plano que previa a saída do Reino Unido da União Europeia. O principal discurso dos defensores do Brexit é a ideia de que o nacionalismo tradicional, apoiado por ideais anti-imigração, favoreciam essa saída. Para a saída do Reino Unido da União Europeia foi invocado o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que prevê que qualquer Estado-membro da União Europeia tenha liberdade para sair do bloco econômico do modo voluntário e unilateral. Também fica determinado que o prazo máximo para as negociações de saída é de 2 anos, caso não haja uma decisão unânime que prolongue esse tempo. Com o Brexit, o Reino Unido entra para a história como o primeiro Estado-membro a sair da União Europeia. A decisão sobre a saída do Reino Unido do bloco econômico europeu foi feita a partir de um referendo popular realizado no dia 23 de junho de 2016. Com pouca margem de votos, 51,9% dos votos, a maioria dos cidadãos britânicos optaram pelo Brexit, contra 48,1% daqueles que apoiavam a permanência da Inglaterra, dos Estados na União Europeia. A União Europeia é uma união econômica e política de 28 países e suas origens remontam à Comunidade Econômica Europeia, criada em 1957 por 6 países que assinaram o Tratado de Roma. O Reino Unido aderiu à Comunidade Europeia em 1973. 2 anos depois, após renegociar suas condições, realizou um referendo sobre sua permanência. A integração foi aprovada por 67% dos eleitores na época. A Grã-Bretanha vivia uma situação econômica muito difícil, declínio da sua produção industrial, inflação, desemprego, distúrbios decorrentes de greves dos trabalhadores. Então o então premier Harold Wilson conseguiu vender o seu projeto de união ao bloco econômico europeu como benéfico para a economia do país. A Grã-Bretanha é composta pela Escócia, pela Irlanda do Norte, País de Gales e a Inglaterra. Neste mapa que vocês estão vendo, a parte de um azul mais claro significa aqueles que optaram pela permanência da Grã-Bretanha na União Europeia. Então, dá para verificar que praticamente toda a Escócia era favorável a essa permanência, grande parte da Irlanda do Norte, já a Inglaterra e o País de Gales, amplamente favoráveis à saída da União Europeia. No centro, ali na capital, em Londres, a gente vê um azul bem claro, e que significa que a capital era majoritariamente favorável à permanência na União Europeia. Isso se explica por quê? A capital londrina, ela tem uma multietnia, é formada por cidadãos de várias partes do mundo. Nós temos muitos jovens desempregados e que viam na permanência na União Europeia como uma forma de prever uma economia melhor para o futuro. Uma das melhores análises sobre as causas da saída da Grã-Bretanha foi feita pela BBC. Ela cita como uma das primeiras causas o peso da economia. O público britânico foi bombardeado de alertas como ficaria
a Grã-Bretanha caso ela saísse da União Europeia. Era como se fosse uma propaganda maciça do medo para favorecer, para fazer com que os eleitores votassem pela permanência. Só que isso daí não convenceu os eleitores resolveram optar pela saída. Uma das promessas daqueles que eram favoráveis à saída da Grã-Bretanha da União Europeia era de dinheiro para a saúde, cerca de 350 milhões de libras por semana a Grã-Bretanha conseguiria reverter para melhorar seu sistema de saúde. Depois ficou constatado que isso não era possível, mas mesmo assim essa propaganda serviu para mudar a opinião dos indecisos. Talvez aí esteja o problema mais grave e que tenha levado a Grã-Bretanha a sair da União Europeia. Controle da imigração. A Grã-Bretanha, pelo seu passado colonialista, recebeu durante a maior parte da segunda metade do século XX e agora nas primeiras décadas do século XXI, grandes levas de imigrantes provenientes das antigas colônias. Só que esse fato se agravou muito no ano passado, em 2015. Milhares de refugiados que entraram ali pela Itália, que entraram ali pela Grécia, tinham como destino final a Grã-Bretanha, porque lá eles viam mais possibilidades de emprego, mais possibilidades de se juntarem a outros compatriotas que lá viviam. E isso foi agravado pela invasão dos principais acessos à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha tem uma facilidade de controlar suas fronteiras, por quê? Trata-se de um arquipélago, então toda entrada pode ser controlada através do mar. E o único caminho, entre aspas, por terra é o Eurotúnel. E nesses últimos meses, milhares de imigrantes tentaram ingressar na Grã-Bretanha através do Eurotúnel. O resultado sugeriu medo entre os britânicos, sugeriu medo de que esse impacto da chegada de novos imigrantes, cada vez em números maiores, comprometessem, afetassem a cultura e os costumes do país. Um outro grave problema que a BBC analisa como causa da vitória do Exit é o próprio primeiro-ministro David Cameron. Ele venceu vários embates políticos, várias eleições, e ele jogou tudo em sua popularidade. Ele falou, com a minha popularidade eu acho difícil que a Grã-Bretanha saia da União Europeia. Mas ele não convenceu, porque as promessas de melhorias econômicas feitas por Cameron, se caso a Grã-Bretanha permanecesse na União Europeia, eram muito modestas e não agradaram os seus eleitores. Um outro fator foram os membros do Partido Trabalhista. Eles se comprometeram em 90% a apoiarem a permanência da Grã-Bretanha na União Europeia. Só relaxaram e no decorrer do processo eleitoral não se incomodaram com propaganda, não se incomodaram em atuar diretamente entre os eleitores indecisos e no final eles viram uma grande demandada de seus eleitores partirem para a oposição querendo a saída da Grã-Bretanha. E algumas estrelas do livre, de saia, da saída, foram o próprio ministro da Justiça, Michael Gove, e o ex-prefeito conservador de Londres, que fizeram uma campanha maciça, percorreram a Grã-Bretanha inteira durante alguns meses, tentando convencer os eleitores a votarem pela saída do bloco. Um outro detalhe importante, esqueceram-se dos mais velhos. Os mais velhos votaram em peso, já que a eleição era livre,
o voto não era obrigatório. Muitos jovens não ligaram e não foram votar, deixaram de votar. Vamos ver o que acontece. Ao passo que os mais velhos, os mais conservadores, a classe branca, a elite britânica votou em peso e fez questão de comparecer em peso às urnas no dia da eleição. E uma outra causa é a difícil situação de relação entre a Grã-Bretanha e a União Europeia. O casamento nunca foi fácil. Foram necessários anos para que os britânicos se juntassem à comunidade europeia. Mesmo assim, a cada ano, a cada reunião, sempre havia debate, embate sobre direitos, sobre concessões. A Grã-Bretanha não aceitava, a União Europeia também se negava a ceder às pressões britânicas. Então foi o resultado de um casamento que estava já com os dias contados, estava prestes a desabar. E quais as consequências do Brexit? A vitória do Brexit coloca a União Europeia diante de um desafio sem precedentes e o futuro do bloco e do próprio Reino Unido em um terreno de extremas incertezas. O próximo primeiro-ministro britânico, já é a primeira-ministra, terá a difícil tarefa de negociar os termos da saída do país, do bloco, e as consequências para o Reino Unido e para a Europa ainda são muito incertas. Trata-se de um retrocesso não apenas no processo de integração europeu, mas no avanço rumo a uma sociedade internacional com menos fronteiras para produtos e pessoas. Essa concepção de soberania absoluta ainda parece convencer em detrimento da abertura de mercado e de fronteiras para a livre circulação de produtos e pessoas. Os argumentos do protecionismo comercial e as barreiras à imigração nos levaram ao atraso e não a um mundo mais livre. Muito obrigado.